Olá, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu vou fazer inicialmente eu vou fazer uma síntese do que a gente já viu na aula passada, já que faz algumas semanas que a gente não se fala, a gente não se vê, né? Então eu vou fazer essa síntese para vocês poderem relembrar a nossa última aula, tá? Antes de dar continuidade às outras aulas, tá bom? Então eu vou fazer só uma síntese rápida, tá? Para quem não assistiu ou para quem já assistiu a outra aula, mas entre de novo no clima aí, né, do nosso assunto, do nosso tema. Então, falamos sobre as lideranças pedagógicas na gestão escolar, tá? Vamos lá. Falamos inicialmente sobre o perfil do diretor escolar, né, as suas principais atribuições na gestão da escola. Então, o texto que eu coloquei para vocês diz assim, né, que a função do diretor, ele é responsável legal pela instituição, responsável pela permanência e aprendizagem dos estudantes na escola, articulador do trabalho administrativo e pedagógico da escola, responsável articulador da construção de um clima escolar positivo, favorável e garantidor das boas relações pessoais e do bom desenvolvimento dos processos pedagógicos dentro do espaço escolar. É também o diretor, enquanto líder, que incumbe a missão maior de guiar todo o trabalho pedagógico do ambiente escolar. É uma missão de altíssima responsabilidade, que impacta diretamente na qualidade da educação que entregamos aos nossos alunos e, consequentemente, a toda a sociedade. Vamos falar um pouquinho também sobre a equipe gestora, né? Ela é composta pela direção auxiliar, em algumas escolas. Eu não sei como é no estado de São Paulo, mas aqui no estado do Paraná só existe o diretor auxiliar, dependendo do porte da escola, tá? Dependendo do número de alunos, vai ser decidido se terá a direção auxiliar ou não. Aí, a equipe pedagógica da instituição. A direção escolar ela é composta pelo diretor e diretor auxiliar, escolhido democraticamente pelos componentes da comunidade escolar. Conforme a legislação vigente, tá, gente? Mas ainda, por exemplo, nas escolas municipais, ainda não existe embora haja essa legislação maior, ainda não houve uma modernização da legislação do município e ainda está como indicação, tá? Quando a direção escolar ela é indicada, isso acaba por determinar a falta da democracia, tá, gente? Por quê? Por que a falta da democracia? Porque nem sempre, tá, a comunidade escolar ela está contente com esses escolhidos pelo prefeito, né, ou pelo secretário de educação, tá? Então é essencial que haja sempre, né, a escolha democrática, tá? Sobre esse mecanismo democrático de operação repousa também a responsabilidade de uma gestão democrática que garanta a participação de toda a comunidade, assim como a responsabilidade da entrega de uma educação de qualidade. A função da direção, enquanto gestora das ações democráticas na instituição de ensino, é promover e garantir os objetivos e metas educacionais a partir da análise de dados disponíveis e do engajamento com a comunidade escolar. Ou seja, né? Então, assim, a função do diretor da escola é criar objetivos e metas, né, para ser alcançadas a fim de promover uma aprendizagem, né? Então, assim, de trazer qualidade para a educação, tá? Sempre visando, a equipe gestora, ela tem um olhar só, tá? A equipe gestora, ela tem um olhar só, que é o quê? A qualidade da aprendizagem dos alunos, tá? Sempre a permanência deles na escola, tá? O acesso, né, da escola também. Então, isso tudo garante educação, tá? E promove a aprendizagem. A participação de todos, né? A educação é um processo social colaborativo que demanda a participação de todos da comunidade interna e também de muitos membros externos da escola.
Nesse sentido, o bom gestor deve não somente articular a participação de todos os setores e membros de sua escola, mas também sempre procurar garantir a participação de todos os demais membros do entorno escolar. As escolas que alcançam os melhores índices são aquelas em que o diretor conseguiu articular uma gestão democrática, descentralizada e verdadeiramente participativa. Tá? Então, assim, quando existe uma escola onde que os muros não são fechados, né, entre aspas, onde que a comunidade ela tem uma participação ativa, então a gente consegue ver os melhores resultados. Mas por que a gente tem melhores resultados quando a gente consegue transpor os muros da escola? Porque quando há possibilidade de maior participação, então a gente consegue escutar mais as vozes, né, da comunidade, a gente consegue compreender qual é a base dessa comunidade, né, dessa sociedade em que essa comunidade escolar está inserida, tá? Aqui a gente tem um pouquinho sobre as condições para a gestão democrática, tá? Gente, eu tô falando rapidamente porque a gente já teve essa aula, tá? Então eu vou fazer só uma aula, uma síntese, tá bom? A gestão democrática ela é proposta como condição de aproximação entre escola, responsáveis e comunidade na promoção de educação de qualidade, tá? Então a gestão democrática ela tem, né, como proposta essa aproximação da escola, dos responsáveis e da comunidade, a fim de atender o quê? A educação de qualidade. De estabelecimento de ambiente escolar aberto e participativo, em que os alunos possam experimentar os princípios da cidadania, seguindo o exemplo dos adultos, tá? Então, essa frase é uma frase bem interessante, né? Porque a escola ela tem que ser um local onde ela dá voz também para que os alunos possam participar, escutar, tá? Então, eles também têm que ter essa participação, tudo bem? Dá a possibilidade de dar voz àqueles que numa gestão mais fechada e obtusa não teriam garantido a sua vez ou local de fala. Então, como eu falei, né? Então, a possibilidade de muitas vozes, né, poderem participar e tornar a escola cada vez mais diversificada, né? Então, que a escola tenha várias culturas, várias diversidades e elas possam ser contempladas dentro da voz de cada um que participa dessa comunidade, tá? Da participação verdadeiramente transformadora dos ambientes e espaços físicos ou não, que podem operar verdadeiras mudanças de modo como nossa escola produz e entrega a sua educação. Desenvolver o sentimento de pertença nos membros da comunidade escolar e a consciência da importância de todos na qualidade do ensino. Então, isso também é essencial, tá? Por quê? Porque quando a escola ela se abre para a comunidade, então, assim, aquela comunidade, ela consegue perceber que ela também faz parte, né? E que ela precisa cada vez mais cuidar e participar daquele espaço escolar e atua mais dentro da comunidade escolar. Isso transforma toda a comunidade escolar porque ela segue em contexto com a sociedade, tá? A gente falou também sobre a questão da ação modular, né? Fazer uma gestão democrática é importantíssima tarefa que exige do gestor, além de competência técnica, aquisição de valores que talvez não faça parte de sua formação pessoal e nem de sua formação profissional. Para que a gestão tenha esse foco, o gestor precisa ser exemplo para a sua equipe, tá? Então, o que é a ação modular? É aquele que educa pelo exemplo, tá? Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque o diretor, ele tem que ser o que mais dá voz, ele tem que ser o que mais participa da comunidade escolar, e ele é o que tem que abraçar mesmo a causa, ele tem que se sentir pleno e fazer da sua gestão uma gestão plena em participação, tá? De que todas as pessoas envolvidas possam participar e possam ter voz, e também ele tem uma postura que faça com que as outras pessoas percebam o quanto ele está engajado nesse processo de melhoria da qualidade da educação.
A gente viu um vídeo do Vitor Paro, que depois eu vou deixar também disponível para vocês, para quem quiser assistir, para quem ainda não assistiu, ou para quem quiser rever o vídeo, tá? Cultura de participação, né? Então, a gente também falou um pouquinho sobre a cultura de participação. Então, é ser democrático, acreditar que a escola deve ser gerida de forma participativa e, principalmente, compreender que essa prática colabora com a melhoria dos processos internos da escola. É algo que precisa ser construído com o coletivo, tá? E é fundamental construir uma cultura de participação. Esse envolvimento de todos no planejamento e na tomada de decisões torna responsável toda a equipe, seja pelos bons resultados, seja pela criação de novos valores, de novas culturas ou da promoção de boas práticas. É assim que desenvolve uma cultura participativa e com foco na melhoria da aprendizagem dos alunos. O que isso quer dizer, né? É que quando a gente trabalha de forma democrática, né, onde que as pessoas elas estão mais atuantes nesse espaço, amplia-se, né, o planejamento, a tomada de decisões. A gente consegue olhar um objetivo sob diversas visões, tá? Então a gente dá voz a essas novas culturas, esses novos princípios, tá? E cria-se novos valores, sempre com foco na melhoria da aprendizagem do estudante. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre as instâncias colegiadas, né? Na verdade, a gente já falou um pouquinho sobre as instâncias colegiadas. Eu vou passar só rapidamente pelas instâncias colegiadas, né? Que são órgãos que estão no interior da escola, né? E é a representação da comunidade, tá? É uma das formas que faz com que esse trabalho coletivo ocorra, né, nas vozes e na representação de cada segmento da comunidade escolar. Aí está como é organizada as instâncias colegiadas, né? Então, esse quadro aí, ele representa bastante, né, como que fica organizada as instâncias colegiadas. A gente fala um pouquinho aqui sobre as instâncias colegiadas também, né? Como eu já falei anteriormente, não tem como a gente pensar a gestão democrática sem a participação e a presença e o comprometimento da comunidade. Então, as instâncias, elas são instrumentos, né, que efetivam isso dentro da gestão. Aí a gente falou um pouquinho sobre a PMF, né, que ela tem como objetivo buscar soluções equilibradas para os problemas coletivos do cotidiano escolar. Aí elas dão suporte à direção e à equipe, visando o bem-estar e a formação integral dos alunos. Nós temos o Conselho Escolar, que é o órgão maior dentro da escola, porque ele delibera sobre normas internas e o funcionamento da escola. Falamos sobre o Grêmio Estudantil, né, que na verdade é a voz do jovem, né, é a maneira como que acontece o diálogo, né, entre os estudantes e os demais representantes da comunidade escolar. Então, o Grêmio Estudantil, ele é essencial. E o que é mais importante, né, além de fazer com que o jovem ele atue, né, de forma mais política dentro da escola, ele também incentiva o protagonismo juvenil. O Conselho de Classe, né, que é, na verdade, um órgão que ele delibera sobre assuntos didático-pedagógicos, ele é de extrema importância, porque ele vai trazer à tona, assim, né, reflexões sobre a prática pedagógica, né, sobre as metodologias e sobre os procedimentos, né, dentro dessas metodologias, o que foi feito, o que deve ser feito, o que deve ser revisto, né, e também sobre o desempenho desses alunos, sempre visando a qualidade, o conhecimento, a efetivação, né, desse conhecimento.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a efetividade da gestão democrática, né? Que a gente viu falamos todos sobre todos esses instrumentos, né? De gestão democrática, que são as instâncias colegiadas dentro da escola, né? E aí a efetividade da gestão democrática diz respeito ao quê, né? Que ela não pode ficar só restrita a um discurso. A participação dos membros da escola ele deve ser efetiva, elas devem acontecer realmente, não apenas, né, aquela coisa de que a direção já tenha tomado a decisão e ela apenas informa as pessoas que fazem parte dos conselhos, né, das instâncias colegiadas de que tomou essa decisão e que vai ser feito isso na escola, tá? Então é importante de que a gestão ela efetive realmente a gestão democrática, deixando com que todos participem de forma real, tá? Para que ela não sirva apenas como uma manipulação, tá? Então esse foi uma síntese do que a gente viu na aula anterior, tá? Agora o próximo vídeo eu vou falar sobre um pouquinho sobre o professor dentro da gestão democrática.